Bom dia, boa tarde, boa noite, Nação Coral. Aqui quem fala é Matheus, do canal 3 de Fevereiro. Hoje eu tô com o Oséias aqui. E no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre algumas falas do Bruno Rodrigues que ele teve essa semana, sobre SAF, principalmente, que é o assunto principal que a Tosa quer saber. Então é isso, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, seguir nosso Twitter, nosso Instagram, se tornar membro do canal. Na descrição do vídeo eu vou deixar os planos de membro. Você se tornando membro, você faz parte do nosso grupo no WhatsApp, concorre a sorteios para ganhar camisa, boné, toalha, xícara, bandeira, como essa que está aqui atrás de mim. E é isso. Antes de começar o vídeo, vou passar para o Osés. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos falar aqui um pouco do que o Bruno Rodrigues vem falando nas entrevistas. Vamos usar a entrevista aqui do Rodrigo Raposo e a gente vai comentar sobre isso em cima do que ele vem falando nesse dia a dia aí que a gente acompanha o clube, e também pedir para você participar aí do nosso grupo de membros, nos apoiar. E se você também só quer ajudar o nosso canal a continuar, Live Pix na descrição aqui, clica, dá seu apoio. Qualquer quantia também vai ajudar a gente aqui a continuar nosso projeto. E é isso, vamos lá, Matheus. Bom, vamos lá. Como o Oséias disse, a gente vai reagir aqui a um corte da entrevista do Bruno Rodrigues ao Cast FC, o Cast FC do Rodrigo Raposo. Então a gente separou alguns pontos que a gente achou importante, a gente vai assistir e comentar em cima das falas do Bruno. Vamos lá. Com os débitos que chegaram, com a situação caótica financeira, né? A gente não sai, a não ser num processo, né, de longuíssimo, quer dizer, um longo prazo que você pudesse ter eu não acredito. Eu acho que a solução para o Santa Cruz é a SAF. A dívida hoje é de 250 milhões. Oséias, já pausei. Ele está falando aqui que a situação que o Santa Cruz chegou hoje, sem o SAF, o clube não consegue sair mais dela. O Santa Cruz chegou em tal situação que, com os próprios pés, ele não consegue mais caminhar sem um aporte financeiro de uma SAF. Então, a dívida é de 250 milhões, ele falou no vídeo. Então, eu acho que seja por aí. Eu acredito que o Santa Cruz conseguiria sair desse buraco que ele está, com a ajuda da torcida mais uma vez. Porém, eu acredito que com a SAF o processo seria um pouco menos longo, não é mais rápido, é menos longo, porque o Santa Cruz ficaria capacitado financeiramente para fazer times melhores, para modernizar, para reformar o estádio, para atrair mais torcedores. O que é que tu acha disso, Zé? Então, Matheus, assim, eu tenho que tomar cuidado no que eu vou falar, até para não comprometer, não me comprometer também, em relação ao que a gente conversa, né? O Santa Cruz, a única saída para o buraco que ele chegou é a SAF, porque a SAF é onde você vai ter um investimento, se não instantâneo, mas pelo menos ao menos visível. Então você sabe que aquilo ali vai chegar uma hora ou outra. Então você tem a visibilidade, a previsibilidade que aquilo ali vai sanar. E a SAF ela chega para estancar essa sangria. E também você ter a questão do lastro financeiro para conseguir sanar essa RJ, né? Que é o que mais me preocupa, o Santa Cruz, né? E o Bruno, a gente vai falar mais sobre isso aqui, ele também tem essa visão. Quando ele chega e dá uma entrevista falando que a única esperança do Santa Cruz, na visão dele, é a SAF, isso me deixa muito tranquilo, porque é uma visão que acho que toda a torcida tem isso. Porém, a gente quer ver prática, né? Então, vamos entender no passado dos outros cortes aí que a gente fez. Só vou pedir para tu diminuir um pouco essa velocidade, que o Bruno ele já fala um pouco mais apertado, é mais difícil de entender. Diminui um pouco a velocidade do vídeo, mas é basicamente isso. Se ele tá tendo essa visão, isso também é a visão que eu tenho, é a visão que todo mundo tem, e a gente espera que se aplique mais e venha logo essa SAF ser resolutiva. Eu estou tendo cuidado com as palavras aqui para não comprometer, mas no passado do vídeo aqui eu vou deixar vocês um pouco mais cientes do que está vindo para o Santa Cruz. Vai lá, Matheus. Pouco mais do que isso, uma fração. Mas veja, qual é a questão? Então, vamos lá, por ponto. Então, essa é uma questão que está todo mundo na mesma página. Todo mundo defende que a SAF seja feita. Certo. Inclusive a nossa diretoria. Ok. Certo. Aí vamos para outra parte. Como é que isso é feito? Primeiro, indo para o mercado, o que a gente tem feito, e eu, particularmente, eu costumo dizer isso porque, e repito, não existe SAF de A, B ou C, tem a SAF de Santa Cruz. E eu peço, inclusive, para os nossos parceiros, amigos, empresários que tenham relações, que tragam, né, efetivamente, abram uma conversação. Porque o que a gente tem aqui, efetivamente, é que colocar na mesa o que a gente tem de propostas e
o time, o momento de se fazer essa SAF. Efetivamente, nós temos 2 proposições que estão... Eu pausei rapidinho, a gente não precisa nem comentar em cima disso agora. Mas ele falou que tem efetivamente 2 proposições, duas conversas já, não sei se adiantadas, mas existem. Eu vou seguir aqui e no final do corte a gente fala. Vamos dizer assim, fechando, formatando para oficializar essa proposta, tá? Só que as conversas têm sido permanentes, eu já tive várias vezes com esses 2 grupos, tenho conversado muito, a gente tem ajustado, puxa para lá, puxa para cá, para quê? No final das contas, eu não vou resolver nada só não, tá, Rodrigo? Nada, não é papel meu resolver só, e pelo amor de Deus, eu acho que quem tem que resolver é a nossa diretoria, Conselho Deliberativo, né, ouvindo todo mundo, ouvindo os sócios, enfim. Mas a questão é, a gente ouvir todo mundo. Aí, se você lembrar, acho que há 2 meses atrás, pode ser por aí, eu tive em Brasília com o presidente do BRB. Bom, aqui ele vai falar um pouco sobre outro assunto, mas ele diz: existem 2 proposições, existem 2 conversas iniciadas de 2 grupos. Então, que podem vir a virar propostas oficiais. E aí ele vai ter que decidir junto com a diretoria, o Conselho Deliberativo e os sócios, ele disse. Provavelmente para fazer uma votação e escolher qual dessas vai ser a mais benéfica para o Santa Cruz. Isso foi o que eu entendi do que ele falou. Vai lá, Osés. Assim, existem coisas que já estão bem avançadas. Uma das 2 está bem avançadas. O que eu posso falar? Tem uma certa que está agradando de uma certa forma muito próxima, está bem próxima da realidade. Existe a possibilidade de a gente, nas próximas semanas, a gente tem novidades sobre isso. Acho que Gera falou, eu posso falar agora também, né? Tá dando os créditos ao Gera de Beberibe que ele falou lá, então ele abriu a porta para a gente também falar. Como posso dizer? Essas 2 existem essas 2 propostas na mesa. São 2 investidores nacionais que são investidores muito fortes. Porém, o Bruno, como ele falou, né, algumas coisas das 2 propostas não estavam 100% de acordo com o que o clube queria. Eu estou começando a desenrolar aqui melhor, né, em relação a isso, para poder me raciocinar também para vocês. Então, o clube já meio que definiu como ele quer o core, então é apartar o patrimônio em relação a isso, e essas 2 propostas, ela abraça isso que o clube quer. Então, alguns detalhes de como seria as escalas e tal, que estão sendo ajustados, e em breve a gente vai ter acesso a isso. Mas é notório e nítido que vem coisas a mais que a SAF, né? O Bruno deixa entre linhas aí que a SAF é a solução para o nosso problema, mas vem coisa mais que SAF também. Então, acho que o bordão até vai ser Santa Cruz mais que SAF. Eu acredito que o bordão foi parecido com isso aí, mas vem coisa muito, muito gratificante para a gente. E isso que ele está falando aí é a realidade, tá, pessoal? Isso que o Bruno está falando aí é a realidade. Existe esse movimento, sim. Existe esse move em relação a isso. Vai acontecer. Agora a gente aguardar, né? As próximas semanas aí, para a gente entender como vai ser esses próximos passos do Santa Cruz em relação a isso. Eu estou tentando aqui, pessoal, entrar no raciocínio para não soltar algum nome, alguma coisa, para não atrapalhar as pessoas que conversaram comigo. Então, eu prefiro me segurar em relação a isso. Mas é basicamente isso, né? Como o Gera falou no Beberibe lá, sobre algumas coisas em relação a outras coisas, em relação a não ser SAF também, tem muita coisa para acontecer em Santa Cruz. Então, esse ano aqui, Santa Cruz vai ser tipo uma fênix, vai renascer. Deixando a fênix lá do retrô, tá, pessoal? Não tem nada a ver com o retrô, não. Mas vai lá. Que Deus te ouça, viu? Eu gostei até do que eu ouvi aqui. Vamos lá, vamos seguir. Vamos lá. Aqui eu vou pular para outro corte, tá? Agora, isso tudo estou lhe contando para dizer o seguinte, veja, eu recentemente até dei uma declaração mais ou menos nesse sentido. A questão da SAF não é se vai haver ou não, não é isso, é quando vai haver, tá? Por quê? Para mim, como presidente, eu só tenho uma bala, como se diz, aquela bala de prata, né? Se eu faço um patrocínio mal feito, isso logo depois a gente desfaz. Se eu contrato um jogador
mal, desfaz. Você faz investimento de infraestrutura, você consegue fazer, mas a SAF é diferente. A SAF é um casamento, né? Que você está vendo aí um embrólio que está no Vasco, por exemplo, né? Pois é. É um deles. Pois né? é, o Pedrinho já reassumiu tudo lá. É uma lá, confusão enorme, né? Então, assim, a gente não pode dar um tiro no escuro. E, ao mesmo tempo, eu sei da ansiedade, da pressão. A gente está correndo contra o tempo, tenho certeza disso. Eu digo a todos os torcedores de Santa Cruz, estamos correndo contra o tempo. Eu trabalho nesse quesito 24 horas, de domingo a domingo. Converso, ligo, recebo ligação, troco mensagem, faço videoconferência, vou pessoalmente. Então, assim, está me tomando um tempo enorme, tá certo? Mas é papel meu o quê? Ouvir todo mundo. E a partir daí... Bom, ele falou no começo do corte, não é que tem que haver a SAF. Vai haver a SAF. Porém, eu não posso errar. A bala de prata. Tem uma bala de prata para gastar. Eu estava falando com o Zé pessoal hoje de tarde, e a gente falou sobre o Vasco. O Vasco gastou essa bala de prata na 777 e acabou que quase que o Vasco entra num problema sem saída. Ainda bem que o Vasco conseguiu resolver a bronca dele. Eu estava falando com o Zé também sobre o Bordeaux da França, um grande clube da França. O Bordeaux era um time que jogava Champions League, brigava por título francês. Houve uma SAF lá, eles foram vendidos e hoje o Bordeaux não existe mais. Praticamente o Bordeaux não existe mais. Foi rebaixado Terceira divisão. Terceira divisão. Provavelmente eles vão fechar as portas. Então, e os empresários. Refundado, eu acho. Os empresários que compraram, que fizeram isso, eles não estão nem aí, eles vão embora. E você, torcedor, não acha que o Santa Cruz está no fundo do poço. Porque tem como piorar. O que eu estou dizendo aqui é que a diretoria tem que tomar cuidado a quem vai entregar o Santa Cruz. Porque se eles entregam a um grupo qualquer, e esse grupo pode piorar a situação do clube. Sim. Então, ele está dizendo aí, resumidamente, cautela. Tem que ter cautela. Tem que ter pressa. Existe uma pressa, mas existe uma cautela. Então, é isso que foi o que eu entendi. Vai lá, Zé. Eu entendo também como cautela, só que eu fiquei preocupado na época que ele começou a falar que não era o tempo, esse ano, próximo ano. Eu acho que cautela tem, e esse tempo que ele está tratando essas duas SAFs, esses dois arranjos, também temos. E a SAF, essas duas SAFs que estão na proposta do Santa Cruz, estão na mesa, é tudo que o Santa Cruz exigiu. Vale entender, quando tem a proposta vinculante, entender se realmente tudo que o propositor propôs para o Santa Cruz tem lastro. Isso precisa ser investigado. Mas como o Lucas Cavalcante aqui no podcast também, a gente trouxe para entrevistar, está aqui no canal, aqui também, entrevista com o advogado da SAF, pode procurar aqui no nosso canal, você vai ver. Ele mesmo falou, vai existir um momento que o Santa Cruz vai adentrar mais ainda nesse investidor, que é o momento de conhecer, né, da proposta vinculante, de conhecer o outro, né. Então, vai ter aqueles 2 meses e tal, que foi o que o Lucas falou, que gira em torno de 2 meses para entender. Eu acredito que o Santa Cruz não chega no nível no Vasco, porque o Vasco, a SAF comprou o Vasco, foi negada no Cruzeiro, então o Vasco tinha um parâmetro. A 777 ela tentou comprar o Cruzeiro e foi negada, né? O Vasco tinha um parâmetro por que foi negada no Cruzeiro. Então poderia ter investigado até mesmo um telefonema para o Cruzeiro, olha, por que vocês não quiseram fechar com eles? Eu acho que isso aí já ajudaria muito ter a visibilidade. Então, Zé, o Vasco foi vendido de bolo, né? Não procuraram estudar. E eu acredito muito que a responsabilidade que o Bruno e todo o seu grupo lá estão tendo com o Santa Cruz é um respaldo interessante. Eu era um cara contra a inclusão do patrimônio na SAF, mas depois de vários estudos e várias lidas que eu fiz, eu comecei a concordar com esse apartamento do patrimônio neste momento, porque o valor do Santa Cruz com o patrimônio na situação que está é muito defasado. Então, a gente poderia ser vendido com valor totalmente abaixo do mercado e jogar tudo na mão de um investidor que talvez não tenha cacife como posso dizer, tamanho suficiente para segurar uma situação total, como fosse patrimônio e tudo generalizado de Santa Cruz. Então, eu concordo com esse apartamento aí. Eu acho que agora eu concordo, depois que eu parei para estudar a lei, um monte de coisa, eu concordo que o arruda, futebol, e é isso. Eu morro de medo, cara, da questão do patrimônio, porque eu tenho muito medo de chegar um investidor que queira... eu posso estar sendo muito saudosista, né?
Mas eu sou o tipo de torcedor que eu não sou a favor de demolir o Arruda para construir um novo estádio. Eu sou o torcedor que sou a favor de pegar o Arruda e fazer uma grande reforma, modernizar, como foi feito no Morumbi, por exemplo. Morumbi. Agora é Morumbi, né? Mas a BIS não tá pagando, a gente então é Morumbi. Então, como foi feito no Morumbi? Então, o Morumbi era um estádio que estava defasado. E aí foi feita uma grande reforma, mas manteve-se o formato, o charme e a história do Morumbi. Então, tem muito medo de chegar um investidor que queira botar a Arruda abaixo para construir um novo estádio. Eu posso estar errado. Eu não sou o dono da verdade. Isso pode estar sempre protegido por contratos, entendeu? Em melhoria e não diminuir o estádio, não mudar as cores, não mudar formato, tudo isso aí pode mudar escudo. Não, escudo não pode, porque a lei da SAF fala que quanto porcentagem, se o cara não for dono de 100%, se eu não me engano, ele só pode ser dono de 90% da certificação da associação, ele não pode mudar na entidade do clube. Isso aí é garantia de defesa mesmo da lei da SAF. Então, é tranquilo em relação a isso. Mas vamos lá. Bom, vamos seguir. Falta só mais 2 cortes. A gente vê qual é a melhor proposição. O que eu tenho a dizer é que eu estou muito otimista com esse encaminhamento. Muito otimista, tá? Repetindo mais uma vez, que isso tudo vai ser feito com toda transparência, ouvindo toda a diretoria, o nosso conselho deliberativo, ouvindo as pessoas aqui de direito, para que a gente tenha uma decisão, se não unânime, com a grande maioria, uma decisão. Não sou eu que vou tomar essa decisão só, né? E a gente não pode errar. Então, eu, por exemplo, já conversei com alguns, vamos chamar grupos, alguns empresários, que descartei de pronto. Por quê? O que é que o senhor percebeu? Porque você não tinha lastro, você não tinha... De outra forma, por dizer, ia pro jornal dizer, tá aqui, uma proposta de 1 bilhão, tá aqui de fulano e tal. Eu sei que não vai funcionar. Não vai. Então é uma coisa que tem que ser feito com muita tranquilidade, muito detalhamento. A gente está muito bem assessorado nesse quesito, tanto juridicamente como economicamente. Então, veja, mais uma vez eu digo... Essa assessoria é a mesma que já vinha de antes? Ou é uma nova? Não, o mesmo pessoal continua, tá? Certo. E eu tenho outras pessoas também assessorando, tá? Certo. Então, assim, a gente tem feito um trabalho a várias mãos. Todo e qualquer passo que eu faço, nós temos um grupo mais restrito, que eu troco ideias, eu converso, eu mostro o que está acontecendo, né? E a gente vai resolver isso dentro em breve, não tenho dúvida. Então, repetindo, não é se vai fazer, está resolvido, a SAF vai fazer, é quando irá fazer, essa é a questão, quando irá fazer, entendeu? Como também os investimentos na parte de infraestrutura do nosso parque, né? A questão da arena, por exemplo, é uma delas. Então, assim, eu estou correndo contra o tempo, eu sei da ansiedade do nosso torcedor. Uma coisa importante, viu, Rodrigo, que eu quero lhe dizer, um pré-requisito que eu coloco, por exemplo, a SAF, é que na Série D e na Série C, especificamente, a gente fique dentre as 4 maiores folhas de pagamento do campeonato. É uma coisa que você não tem como... É difícil de empírica, você... mas você tem o número X de clubes, você vai saber como é que cada clube, até pelo último campeonato. Então, assim, isso é uma média, logicamente. Tá. Mas só que o investidor ele precisa fazer isso. Por quê? Ele só vai conseguir rentabilizar o dinheiro dele se ele subir de série. Sim. Mas eu quero colocar isso no papel de uma forma isso aí não que existe. ele dê um X. Então, eu vou parar por aqui. Ele tem alguns pontos aqui. Primeiro, ele disse que recebeu propostas sem lastro, que ele já descartou de imediato. Como ele disse, poderia chegar alguém com uma proposta de 1 bilhão aqui, mas cadê o lastro? Cadê a garantia? Então, ele já descartou. Resumindo aqui, na minha opinião, não sentiu confiança de que haveria garantias. Como a gente citou o Vasco. Então, na minha opinião, se ele não sentiu confiança de lastro, de garantia, ele fez certo. E agora, no ponto final, ele falou sobre a Arena, que seria o Arruda, e ele falou sobre folha salarial. Ele quer que esteja na pauta da SAF, o Santa Cruz joga na Série D, tenha uma das maiores folhas e a Série C uma das maiores folhas. Para poder subir, tendo uma boa folha, resumindo, uma boa folha, teoricamente, é um bom time. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? A gente vê time brasileiro com folha de 15 milhões e o time é horrível. Então, mas resumindo é isso. Ele disse que algumas propostas ele recebeu e de bate-pronto já recusou e que vai botar na pauta da SAF folha salarial alta na Série C e D para subir e de imediato, que é para, no intuito dele, o investidor recuperar logo o dinheiro com o time subindo de divisões. Bom, é isso. Eu finalizo minha fala e passo para o Osés. Então, fica meio assim, eu não gosto desse negócio de exigir que seja a 4ª maior folha
a quarta maior folha da D e C, porque eu acho que o investidor, quando ele chega no clube para investir, ele quer mudar o patamar do clube, ele quer crescer o clube, isso é nítido. Então ele vai investir bem e contratar bem. Se vai ser a quarta, a primeira, a segunda, a terceira, acho que essa exigência não some nada em relação à SAF, mas eu entendo a visão do Bruno. Eu também não condeno essa fala dele jamais. Eu acho que eu entendo a visão dele, mas para mim acho que isso aí não some. O interessante é o que ele fala sobre os aventureiros, né? Que é o que a gente gosta de falar, os aventureiros. Eu vou investir 1 bilhão no Santa Cruz, beleza. De onde vem esse dinheiro? Gaguejou, então é aquela coisa, não tem lastro, não tem segurança, não adianta nem conversar, porque de boas intenções a gente sabe que tem um lugar que está cheio. Então, a gente não precisa de boas intenções, a gente não precisa de esmola, a gente não precisa de doação, a gente precisa de uma empresa séria, até mesmo uma holding, pessoas se juntam e investem no Santa Cruz, uma empresa séria que assuma o clube com responsabilidade, tanto a responsabilidade financeira, jurídica, administrativa, e mude o patamar do futebol. Deixe de ser esse futebol que a gente viu nos últimos anos semi-amador, para virar um futebol profissional, onde que as pessoas que estão no clube não seja coleguinha, não seja amigo, e sim seja pessoas resolutivas. Coisa que a gente viu esse ano. Esse ano a gente viu um futebol mais profissional. Eu sei que a gente tem um analista de desempenho dentro do Santa Cruz, um scout, que hoje faz papel de scout também, que é o Pedro lá, muito bem estudado, muito bem formado, ele tem formação, não me engano, ele tem curso acho que Comebol, UEFA, né? Comebol, ele tem curso da Comebol, CBF. Então, a gente tem profissionais hoje dentro do clube que tem currículo que a gente pode dizer, o próprio Salles, o próprio Itamar, são pessoas que têm força, né? Tem força de mercado, tem estudo, então a gente sabe que esse ano mudou. Diferente do ano passado, que Sandro trouxe Felipe Conceição porque é amigo dele. Não existe isso. No futebol profissional isso não pode passar. Não tem que trazer um cara porque ele é meu amigo, tem que trazer um cara porque ele vai resolver meu problema, ele é competente. Isso que se trata do futebol profissional, separa o joio do trigo. Então, acho que a gente precisa de uma empresa assim, e o Bruno, pelas falas dele, e pelo que eu já conversei com o Lucas Cavalcante também aqui, e também outras pessoas que eu converso praticamente diariamente, a gente tem 2 SAFs hoje que podem sim resolver nossos problemas, mas a gente tem que acreditar também que não vai ser de uma hora para outra, tá, pessoal? Vai vir coisas que nós vamos mudar de patamar. Isso é sério. Isso eu garanto a vocês que vão mudar de patamar. O que está vindo aí são coisas que muito torcedor vai se surpreender, porque achava, não achei que era tanta coisa e realmente vai se surpreender. E é isso que eu espero também. Então, eu não vou me estender muito em relação a isso aqui, eu tô quase soltando nomes aqui, eu não quero soltar nomes e eu não quero me comprometer muito com essas coisas, porque, infelizmente, se eu falo para vocês uma coisa aqui e não acontece, aí eu fico com essa taxa, né, de falou e não aconteceu, e eu não quero. Mas vem coisa boa para Santa Cruz. Santa Cruz, em 2025, a gente vai renascer. Já agora, em novembro, já vamos começar esse renascimento, em 2025 a gente vai mudar a chave. Rapaz, é isso aí, pelo que o Bruno falou aí, vem coisa boa, e o Osés complementou, então me deixou mais animado ainda. Eu espero que realmente aconteça. O Santa Cruz precisa, a torcida precisa. É isso, o que é que você achou, torcedor? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, siga nosso Twitter, nosso Instagram, se torne membro. Até a próxima, um abraço, Osés, um abraço a todos vocês.